Verdades controladas pelos poucos que conhecem as alavancas do poder e a mão invisível que as controla. Existe vida no espaço exterior? Minha nossa. Duvidar disso é uma falha não apenas da imaginação. É a falha em reconhecer os limites da nossa própria estupidez. A origem da nossa ciência, o rudimento das nossas ferramentas. Nós ouvimos e buscamos um sinal como se nossos olhos e ouvidos fossem bons o bastante, nossos cérebros também e nossos egos pequenos. Nos primeiros dias da Guerra Fria, Roswell era apenas um posto avançado discreto do Comando Aéreo Estratégico da Força Aérea dos Estados Unidos. Mas em 1947, tudo mudou, e hoje, vamos desvendar os detalhes desse evento enigmático, analisar as teorias e explorar as possíveis verdades ocultas por trás do incidente. Um fazendeiro local afirmou ter encontrado os destroços de um disco voador em sua propriedade. Levados para a base para estudo, o exército rapidamente declarou que se tratava apenas de um balão meteorológico. No entanto, os destroços foram misteriosamente enviados para outras bases no Texas e em Ohio para mais testes. Quando essa notícia sensacional vazou, Roswell se transformou em um símbolo de conspirações governamentais, supostamente para encobrir a existência de visitantes de outros planetas. Essas pessoas eram a elite da elite. Então, se existe alguém com menos probabilidade de confundir um balão meteorológico, são essas pessoas. Então disseram que a história do balão meteorológico foi só uma distração. Os boatos dessa distração aumentaram quando os moradores de Roswell se apresentaram e contaram que viram não só os destroços de um disco voador, como também os corpos de aparentemente 2 seres extraterrestres retirados da nave. A Força Aérea afirmou logo depois que esses supostos corpos eram na verdade bonecos de teste de impacto usados para testar paraquedas. Porém, alguns pesquisadores e jornalistas acreditam que a verdade foi encoberta. O incidente provocou um medo generalizado de OVNIs e inspirou décadas de filmes de ficção científica. Meu Deus! Qual é o problema, James? Mais deles estão chegando. O que está dizendo? Outros diferentes. Não como ele. Muitas raças diferentes. Espécies diferentes. Estão chegando. 50 anos depois, a Força Aérea divulgou um relatório admitindo que os destroços eram parte de um sistema secreto de espionagem atômica. Mas, para os verdadeiros crentes, isso foi apenas mais um encobrimento. Desde então, a cidade de Roswell fez da indústria de OVNIs uma atividade lucrativa. Milhares de curiosos excêntricos visitam o Museu de OVNIs de Roswell todos os anos, atraídos pela estranha e fascinante história do incidente de 1947. Um mistério que talvez nunca seja completamente solucionado. Bem diferente do que aconteceu no dia 8 de julho de 1947, quando o jornal local Roswell Daily Record publicou a manchete: RAF captura disco voador em rancho na região de Roswell. E menos de 24 horas depois, a história mudou. O exército dos Estados Unidos declarou que os destroços eram de um balão meteorológico. As contradições nas declarações oficiais alimentaram as teorias de conspiração. Muitos acreditavam que o governo estava escondendo algo muito maior. Algumas teorias sugerem que a nave era de origem extraterrestre e que os corpos encontrados eram de seres alienígenas. Pesquisadores de Roswell sugerem que um acordo de sigilo sancionado pelo governo evitou que testemunhas da queda e da extração se manifestassem publicamente. Mas muitos decidiram se manifestar mais tarde, incluindo o primeiro oficial militar a chegar ao local da queda em Roswell, o Major Jesse Marcel. Segundo seu neto, Marcel contou privadamente muitos detalhes de sua experiência à sua família. O meu avô, o Major Jesse Marcel, era o chefe de inteligência do grupo de bombardeio 509. Quando criança, ao redor da mesa de jantar, nós falávamos sobre Roswell e, nessas conversas, soubemos que o meu avô era o investigador-chefe do que ficou conhecido como o Incidente Roswell. Enquanto ele olhava os destroços, ele não conseguia entender o que tinha diante de si. Ele recolheu alguns destroços e decidiu levar para casa com ele.
Ele chegou à conclusão de que não importava o que fosse aquilo, era muito significativo e mudaria a humanidade. E eu quero que minha família participe, e isso é muito importante. Segundo a história da família, o Major Marcel chegou em casa depois da primeira visita ao local e depositou os destroços no chão da cozinha. Parte do material era um metal estranho e fino, parecido com alumínio, exceto que, quando amassado em forma de bola, voltava ao seu estado original. Marcel também afirma que o metal não é o mesmo material mostrado em fotografias de jornal sendo segurado pelo seu avô. Há uma foto famosa dele segurando um pedaço dos destroços, que era um pedaço de alumínio e material de um balão meteorológico. Ele, de má vontade, concordou com a história e o segurou. E se você olhar a foto, vai notar que ele não está olhando para a câmera. Ele está olhando para alguém que está dando ordens para ele. Ele obedeceu e, de má vontade, fez o que mandava. É possível que uma nave alienígena realmente caiu em Roswell? E nesse caso, pode haver uma conspiração maior que vai além do Novo México? Os teóricos dos antigos astronautas dizem que sim. Mas também acreditam que Roswell não foi a primeira nem a única queda extraterrestre na Terra. Cabo Girardeau, Missouri, 12 de abril de 1941, 9:30 da noite. O reverendo William Huffman recebeu uma ligação da polícia lhe informando que havia ocorrido um acidente e que ele precisa ir ao local para oferecer conforto espiritual às vítimas. Ele provavelmente achou que fosse um acidente de automóvel, mas, para sua surpresa, quando chegou, viu uma nave em forma de disco e 3 corpos alienígenas no chão, pequenos com cabeças grandes, olhos grandes, bocas pequenas. Os militares estavam lá, o FBI estava lá, e ele ficou assombrado ao saber que era a queda de algum tipo de OVNI e que o ser era um extraterrestre. Ele teve a chance de olhar dentro do disco e acabou descobrindo que havia inscrições hieroglíficas nas paredes interiores. O governo disse: não diga uma palavra sobre isso a ninguém. Isso é totalmente confidencial. O relato de Huffman permaneceria em segredo até depois que ele faleceu, quando sua mulher, em seu leito de morte em 1984, divulgou os detalhes para o resto da família. Desde então, testemunhas se manifestaram para corroborar o relato, incluindo o irmão do xerife e membros do Corpo de Bombeiros. Mais detalhes sobre a reação militar foram depois vazados, e o incidente se tornou conhecido como a bomba antes de Roswell. A história é que uma unidade militar de Sikeston, Missouri, a apenas 50 quilômetros do local da queda, foi até lá com ordens de recolher os corpos, recolher o disco e os enviar para Washington, D.C. Então, Cabo Girardeau, Missouri, a partir de 1941, parece ser onde a extração por parte do governo de coisas descritas como de outro mundo começou. Já outras teorias vão ainda mais longe, sugerindo que o incidente foi encoberto para ocultar tecnologias avançadas adquiridas de alienígenas. O princípio disso foi há 50 anos, no final da Segunda Guerra Mundial, brincando com a necessidade nacional de revelações fictícias e com o mais novo medo do público de uma coisa chamada bomba atômica. O comando militar dos Estados Unidos começou a atiçar o fogo do que estava sendo chamado de histórias de discos voadores. Há verdades que podem destruir uma nação, agente Mulder. Os militares precisavam de alguma coisa para desviar a atenção de sua estratégia bélica. O domínio global através da capacidade de aniquilação total do inimigo. A questão nuclear estava ótima desde que só nós a manuseássemos, mas os generais e políticos sabiam que nunca poderiam vencer uma guerra de relações públicas. Aquelas fotos de Nagasaki e Hiroshima não eram imagens que os americanos queriam ver no espelho. Oppenheimer sabia disso, é claro, mas nós o silenciamos. Quando os russos desenvolveram a bomba, o medo dos militares não era por segurança em casa, mas por armistício e tratados. O comércio na América não é comércio, agente Mulder, é guerra. Desde Antietam, nada havia movido a economia mais depressa. Precisávamos de um motivo para continuar gastando dinheiro. E quando não havia guerra que justificasse, chamávamos de guerra a si mesmo. A Guerra Fria foi essencialmente uma batalha de relações públicas de 50 anos. Um jogo covarde contra um inimigo para quem nós só dizíamos alguns palavrões.
Os comunistas também diziam alguns palavrões. Vamos enterrá-los, disse Khrushchev. E o público acreditava. Depois do que McCarthy tinha feito com o país, eles deitaram e rolaram. Lutamos algumas vezes em Cuba, na Coreia e no Vietnã, mas ninguém soltou a bomba. Ninguém ousou. O que isso tem a ver com discos voadores? Os militares capturaram o disco voador em um rancho na região de Roswell. Nenhum detalhe foi revelado. Quanto mais eles negavam, mais as pessoas acreditavam ser verdade. Alienígenas tinham aterrissado. Uma história sob encomenda para generais procurando rechear mais os cofres de guerra. Iniciaram investigações oficiais com nomes como Grudge, Twinkle, Projeto Livro Azul, Majestic 12. Trouxeram professores e congressistas e forneceram tantos fatos fictícios, fotografias imprecisas e relatos de testemunhas que eles também acreditaram. Conseguiram até convencer Doug MacArthur. Nem posso dizer como isso veio em boa hora. Sabe quando foi o primeiro voo supersônico, agente Mulder? Em 1947. Logo, todos os voos experimentais de aeronaves eram OVNIs sendo avistados. Quando começou a história da abdução, foi perfeito demais. Quase fomos apanhados na Coreia. Um deslize ambicioso. A China e os soviéticos sabiam disso. A ONU ficou furiosa com a gente. Armas químicas. Fomos acusados de usar nos coreanos. Estavam em desenvolvimento na época, nada parecido com o que nós e os russos temos agora. As armas biológicas usadas na Guerra do Golfo eram tão engenhosas que não eram descobertas. Foram desenvolvidas aqui mesmo nesse prédio. E os relatórios sobre abduções? Está dizendo que foi tudo mentira? Bom, não foi exatamente mentira. Histórias da vida real de sobreviventes de OVNIs abduzidos. Um projeto militar confidencial acima de ultra secreto que ainda está em funcionamento. Já ouviu os recentes desmentidos sobre o caso Roswell, sobre os militares e a CIA? E qual foi o efeito? A crença ficou mais forte e teve maior alcance. É a necessidade do americano por revelações fictícias, agente Mulder. Mas eu já vi alienígenas. Eu vi essas coisas. Você viu o que eles quiseram que visse. A linha que divide a ciência e a ficção científica não existe mais. Essa coisa trata de controle dos próprios elementos da vida. O DNA, o seu, o meu, de todo mundo. Então por que um ardil? Por que criar provas concretas, um corpo alienígena que poderiam provar ser falso? O corpo que você encontrou era tão bom, tão perfeito, que somente um exame científico muito cuidadoso teria provado a fraude. Assim como todo evento sem explicação, os acontecimentos em Roswell se tornaram um ícone na cultura pop, com filmes, séries e livros explorando o incidente, tornando-o parte do imaginário coletivo. E mesmo décadas depois, Roswell continua a ser um ponto de debate e especulação. O que você acha que realmente aconteceu naquela noite? Em anos recentes, documentos desclassificados revelaram que o Projeto Mogul, um programa de vigilância de balões, estava realmente ativo na época. Em 1945, os Estados Unidos explodiram a primeira bomba atômica. Era questão de tempo até os soviéticos desenvolverem o próprio programa nuclear. Em 1947, começaram os primeiros testes de um programa de espionagem chamado Projeto Mogul. O objetivo da missão ultra-secreta era espionar, escutando qualquer possível teste atômico soviético. O projeto era tão secreto que nem sabíamos qual era a classificação dele. Na verdade, o Projeto Mogul era considerado um A, a mesma classificação do programa da bomba atômica. O objetivo era usar cerca de 50 grandes balões de borracha para levar equipamentos de escuta à alta atmosfera. Mas isso explica tudo. As evidências ainda são inconclusivas. Fotos, depoimentos e documentos alimentam tanto a crença em uma conspiração quanto as explicações oficiais. Mas a dúvida ainda persiste. O que realmente aconteceu em Roswell? Será que algum dia saberemos a verdade?